Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas, e hoje a gente vai falar sobre caçar relíquias, uma senhorinha muito empolgada e ficção climática. Então, antes de começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E lembrando que no box de descrição tem o link e o cupom de desconto para a loja do Capitão Onigiri, onde você pode comprar quadrinhos, mangás, acessórios e na hora de fechar sua compra, usando o cupom aqui no canal, ainda fecha com um descontinho, que é sempre muito mais gostoso. E hoje a gente vai falar de uma ficção científica, um estilo de ficção científica que eu sempre gostei, mas nunca soube o nome dele e de alguma maneira passou completamente batido na minha vida. Então a gente vai falar sobre O Rio que Passou em Minha Vida, do Renan Bernardo. E é um livro de ficção climática, né? Cli-fi, como costuma ser chamado lá fora. E o Cli-fi nada mais é do que o bom e velho filme de desastre natural e pessoas reagindo a ele. Então a gente tem Waterworld, por exemplo, que é um tipo de Cli-fi, que é uma sociedade distópica no mundo que só tem água, ou mesmo Mad Max, que é uma distopia, mas também é um Cli-fi, porque o clima ali, ele tem um papel, que desempenha um papel naquele enredo. E no Rio que Passou em Minha Vida, do Renan Bernardo, ele pega esse elemento que eu genuinamente gosto muito desse tipo de coisa e joga pro Brasil, né? A gente tem a história se passando boa parte dela no Rio de Janeiro, mas é um Rio de Janeiro alagado, né? Então, com o aquecimento global nesse universo, o nível da água subiu, mas subiu de uma maneira que boa parte do Rio de Janeiro está submerso. Então, é aquela coisa bem desastre mesmo, assim, de que o nível da água subiu. E como é de se esperar de qualquer livro sobre ficção científica, os mais ricos foram embora, foram viver em como se fosse estações espaciais mesmo, na órbita da Terra. Então tem diversas estações espaciais, foi um esforço conjunto de todas as nações do mundo, mas eles não conseguiram levar todo mundo, porque nós somos aí 8 bilhões de pessoas no planeta, muitos bilhões de pessoas no planeta, então teve gente que teve que ficar, não pôde pagar a sua passagem, não ganhou uma passagem na loteria da viagem espacial, que eu super consigo imaginar algo assim acontecendo, e então você fica aqui e se vira, sabe? Fica aqui e boa sorte pra você. E aí, nesse contexto de que um Rio de Janeiro alagado, pessoas morando no espaço porque são muito mais ricas, ou porque elas ganharam alguma passagem, ou diversos outros fatores que aí a gente só pode mesmo ficar pensando nisso. A gente vai conhecer a Neia, que é uma ex-professora de 63 anos, que está vivendo nessas estações espaciais, mas ela quer muito voltar para visitar a Terra, o Rio de Janeiro, da onde ela é originária, porque ela quer reencontrar uma antiga aluna dela, a Aline, que ela abandonou para ir embora. E aí, isso é um elemento que já é apresentado desde o início, que, cara, não é porque você está indo viver no espaço que, só mordomia, assim, a Neia, ela precisa fazer uma série de bicos para se manter naquele novo universo. E em um desses bicos, ela estava buscando uma pessoa específica, que é a Rebeca, que é uma caçadora de relíquias. Eu me senti muito, sei lá, vendo aquelas séries dos anos 90, assim. A Rebeca é uma caçadora de relíquias, que o pai dela já era um caçador de relíquias, ou seja, essa já é uma situação meio que existe há algum tempo, assim, no mundo, né? E o pai dela fazia o quê? Resgate de obras que estavam ou já submersas, ou iam submergir em algum momento, e levar isso para essas colônias espaciais para proteger a história humana e tudo mais. É uma coisa meio, uma visão um pouco colonial, assim, de você vai num lugar, retira o que você quer daquele lugar e o local que se vire com o que sobrou, assim, mas é um esforço dessa família em manter a história humana. E eu não conheço profundamente o Rio de Janeiro, assim, para saber exatamente o que ela tá indo buscar. Ela tá indo buscar umas águias do Palácio do Rio de Janeiro.
whatever, assim. Aí a Neia, ela quer embarcar nessa primeira viagem da Rebeca, sabe? Ela quer, cara, já que você tá indo, eu sou uma senhora de 63 anos, com dor nas costas, mas eu tenho muito conhecimento, eu era do Rio de Janeiro, eu consigo te guiar por lá. Hoje em dia é importante saber aonde é seguro passar, onde não é seguro passar. E isso é o gatilho da história. E a história, ela parece simples, assim, ela é um roteiro bem direto ao ponto, que é a gente tem a Neia utilizando a Rebeca para vir para a Terra, para encontrar a Aline, ao mesmo tempo que tem que ajudar a Rebeca a resgatar essas águias. Mas, no passar da narrativa, o Renan ele vai apresentando os outros elementos que são os elementos interessantes do sci-fi, né? Do tipo, como essa sociedade está estruturada, o que aconteceu com as pessoas que foram deixadas para trás, por qual motivo a Neia tem essa necessidade, né, essa vontade de reencontrar a ex-aluna, e o passado da Neia mesmo, assim, né, porque a Neia é uma senhora, mas ela viveu no Rio de Janeiro, então ela vai, através das memórias da Neia, a gente vai lembrando, sendo apresentado nas lembranças dela, como o Rio de Janeiro chegou naquele ponto, né? Como é que o Rio de Janeiro alagou, o que levou a Neia a ir sozinha para essa estação orbital. Ela tinha uma vida antes, ela tinha uma família antes, ela tem uma família lá. E é muito legal esses elementos porque as coisas estão acontecendo no tempo presente, então elas vêm para cá, aí tem toda uma parte de os barcos cruzando o Rio de Janeiro, porque as ruas viraram rios, elas invadindo prédios abandonados e, sei lá, livros, sabe? Tipo, a Rebeca se encanta um pouco com alguns livros que ela encontra e, ao mesmo tempo, tem essa discussão de pera, tem gente que mora aqui, meu filho, você não pode chegar e catar as coisas que você quer ir embora, sabe? Tipo, não é um bem público que você tá levando, você tá literalmente invadindo um apartamento. Então, tem essas coisas, uma discussão em torno da moralidade da ação da Rebeca e uma moralidade da ação da Neia também, que tá ali única e exclusivamente porque ela quer estar ali pra reencontrar a Aline, assim. Então, tem essa questão, assim, que sinceramente foi muito viciante de ler. Você quer entender o que são essas estações orbitais, você quer entender o que é esse Brasil de cidades alagadas, e uma coisa meio Mad Max, mas ao mesmo tempo as pessoas que ficaram aqui, elas mantêm a vida da... Porque o que o brasileiro faz de melhor se não sobreviver e dar risada nas merdas que acontecem? A gente é campeão disso. É capaz de, sei lá, ter um terremoto e rachar o Brasil inteiro e a gente arrumar uma maneira de continuar existindo aqui e fazer piada com isso e etc. Então tem essa sociedade que ficou dos deixados, que ela continua existindo. Ainda existem rodas de samba, ainda existem cervejarias, ainda existe álcool, ainda existe esse espírito brasileiro no local, que é muito surpreendente, assim, sabe? É muito gostoso de ler. E aí, óbvio, eu fui conversar com o Renan, mandei DM pra ele, porque eu queria entender em que aspecto, né, da cultura cyberpunk meio que esse livro se encontra, porque o cyberpunk ele ganhou diversos elementos, né? Então ele tem o solarpunk, que eu acho que é um pouco onde se encontra assim essa obra, que é uma coisa meio ela não é uma distopia completa, mas ela tem esses elementos meio futurísticos, ao mesmo tempo que esses elementos futurísticos bebem bastante de questões ambientalistas, assim. Aí o Renan até me falou assim, que ele mesmo, assim, ele vê algumas coisas do solarpunk na obra dele, mas não necessariamente ela é solarpunk em essência, assim. Então, foi muito gostoso, ele foi super simpático e me explicou bastante, assim. Então, eu gostei muito da obra, eu gostei muito, assim, porque ela tem essas questões ambientais, ela tem essas questões de sobrevivência de quem ficou. Assim, eu sou completamente derretido por histórias de aventura e tudo mais que sejam protagonizadas por uma senhorinha, sabe? São 63 anos e eu adoro as partes que ela simplesmente fala: estou com dor nas costas, não vou fazer isso, não vou pular tal coisa, não vou carregar peso. Então tem esses elementos que eu gosto bastante, assim. E eu fiquei verdadeiramente intrigado com o passado da Neia, né? Como é que ela viu esse alagamento do rio, assim, né? O rio deixando de ser o rio e eu acho que é uma coisa... Porque já temos pessoas nascidas naquele mundo alagado.
Aí essas pessoas mais velhas, elas carregam a memória de como as coisas eram antes, mas também carregam a dor e a saudade de como as coisas eram antes, né? Do tipo, passar num lugar e falar, poxa, aqui eu fazia X coisa, mas aquele local ele não existe mais, né? Nem que ele se transformou em outra coisa, ele simplesmente não existe mais. Então, essa escolha por uma protagonista mais velha é simplesmente uma das coisas que eu mais gosto em obras assim. Me lembrou bastante o Feiticeiro de São Judas Tadeu, né? Que já resenhei aqui pro canal também, que era uma senhorinha que aprendia sobre magia. Então, esses protagonistas mais velhos, eles carregam essa visão um pouco cética do mundo, e no caso da Neia especificamente, essa visão saudosa do mundo, saudosa daquele Rio de Janeiro que não existe mais, assim. Então é muito gostoso, é muito gostoso. A Rebeca tem todos os problemas de uma personagem menina rica que você possa imaginar, mas com uma dosezinha de um pouquinho de bom senso, muito forçado pela Neia, assim. O plot twist referente às coisas da Aline são bem interessantes. E aí entra numa das coisas mais legais pra mim do livro, e que eu não sei se eu posso falar porque é um spoiler, mas existe uma discussão moral sobre num mundo em que as pessoas não podem mais viver na Terra, porque viver na Terra ficou impossível porque as temperaturas batem 45 graus e tem muito local que não existe mais porque está alagado, inundado. O que configura dinheiro, sabe? O que vai configurar nesse mundo de estações orbitais valor especulativo, sabe? Bolsa de ação não faz mais sentido, sabe? Commodity não faz mais sentido. Então, o que gera especulação nesse mundo? E eu não imaginei que fosse abordar esse tipo de coisa, assim, principalmente abordar da maneira que foi abordada, assim, mas, nossa, muito gostoso, muito legal mesmo. Espero que venha mais livros do Renan com essas protagonistas, porque foi sensacional. E eu acho que, sei lá, eu fiquei pensando em São Paulo. Será que São Paulo tá alagada? Será que a Avenida Paulista tá toda destruída, toda cagada? Fica aí o questionamento. Mas vale muito a leitura. É uma ficção científica climática, um sci-fi muito bom em tudo que faz esse tipo de história boa, assim, sabe? Do tipo, tem os lances de perseguição em barcos, tem ruas alagadas, tem prédios destruídos, tem gente ainda vivendo naqueles lugares e olhando para as pessoas que estão vindo de fora e falando: amado, a gente vive aqui de segunda a sexta-feira, sábado e domingo e tá tudo bem, assim. Então, me pegou muito de surpresa, assim, porque eu não imaginava que fosse ter essa coisa quase meio positiva, assim, né? De, a gente sobrevive. De alguma maneira a gente sobrevive. Então, vale muito a pena. E O Rio que Passou em Minha Vida, então, é do Renan Bernardo, publicado pela Dame Blanche, agora em 2021. Tem 78 páginas. O e-book está saindo por R$ 7,90. E aquele recadinho de sempre. Se você compra o e-book na Amazon, você pode ler no seu Kindle, se você tiver. Você pode ler no seu celular, através do aplicativo. Você pode ler no computador. A Amazon, quando você compra, ela tem lá o Amazon Reading, que você pode ler o e-book que você comprou. E custa apenas R$ 7,90 para você ler uma ficção nacional extremamente gostosa, positiva, e que você fica muito instigado pelo trabalho do world building que foi feito e querendo mais, assim. Então não tem desculpa para não ler. É muito bom mesmo. E lembrando, aqui no box de descrição, né, vai estar o link para a Amazon, você não vai pagar nada mais por isso, ainda dá uma super ajuda aqui pro canal. Então meio que é isso sobre O Rio que Passou em Minha Vida. Eu gosto das referências, eu gosto do clima, eu acho que eu não consigo pensar em nenhum ponto negativo para essa história, assim. Eu fiquei muito rendido por ela. Então espero, Renan, se você estiver vendo esse vídeo, que você me traga mais aventuras da Neia, mais aventuras nesse mundo, porque eu fiquei bastante fascinado. E é isso. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que ficam do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.